Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração. Amém? Amém. Deus abençoe a pastora Maria, que me convidou na última... Não, na penúltima Santa Ceia. Deus abençoe sua vida. A senhora sabe que eu te amo. A gente ainda vai se casar. Deus abençoe a pastora Norma, as missionárias, evangelistas, diaconisas, a cada irmão. Eu amo a cada um de vocês. E posso olhar para cada um e falar, não tenho confusão com ninguém. Eu amo a cada um de vocês. Viu? Peço aos irmãos que abram no tema da campanha. Nós estaremos lendo 2 textos. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo 5 e versículo de número 5. Amém? A palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: E respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E o último texto está em Atos, capítulo de número 12. Atos 12, 16. E a palavra de Deus diz da seguinte maneira: Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Amém? Podem se assentar. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, agradeço à missionária Vanessa, porque se não fosse ela, nem aqui eu estaria. Deus abençoe a cada um de vocês, a cada um que veio, se comprometeu com esta campanha, aquele que devolveu o seu voto, aquele que pegou. Pode sentar, pode sentar. Aquele que pegou o seu voto, amém? Deus abençoe. Você que pegou, honre o seu voto. É para a casa de Deus, é para contribuir, é para o crescimento da obra do Senhor. Amém? Antes da pregação, gostaria apenas de agradecer ao Senhor. Uma coisa que aconteceu na minha vida, no ano passado, de julho até dezembro, quem vinha no culto de quinta-feira sabia, acompanhou que eu chegava sempre com um moletom azul, a pastora Maria deve se lembrar, que eu fazia um curso, o Senhor me abençoou. Eu estava triste ano passado porque eu falei, Senhor, o Senhor não abre nenhuma porta, o Senhor não faz nada, e agora da minha vida? Aí eu não queria fazer mais nada, eu falei, não quero mais fazer. Eu fiz a prova do curso, 6.500 pessoas. 320 foram selecionadas e, para a glória de Deus, eu fui um deles. Começou esse ano, aí eu falei, Senhor, agora falta emprego, o curso eu já fiz. O curso era de administração, uma bênção. Começou o ano, aí eu me inscrevi no trem, CPTM, mas eu falei, atendimento ao público não é comigo, eu quero trabalhar administração, ganhar mais. Aí o metrô, a linha 4 amarela me chama, me liga, fiz a entrevista. Quando eu chego da entrevista da linha 4, começa a tocar meu telefone, que era o grupo Pão de Açúcar. Eu falei, ô glória, ó. Atendi, aí fui fazer a entrevista, administração, salário maior, e falei, agora, é a minha bênção, agora eu vou dar lugar. Enquanto eu esperava o Pão de Açúcar, o Senhor foi trabalhando no metrô. Eu, não, Deus, não. O metrô me ligou, pastora Maria, e eu fui, pastora Norma, no caminho para assinar o contrato, falando, Deus, se o Pão de Açúcar me ligar, eu deixo o metrô e vou para o Pão de Açúcar, quer saber? Salário maior, GPA, coisa mais chique. Mas, graças a Deus, o Senhor me livrou, porque começou a pandemia. Eu trabalhei, a missionária tem inveja de mim, porque eu trabalhei 45 dias. Em março, estou desde março em casa, recebendo, não fui demitido, e o Senhor abriu a porta. Para a glória do Senhor, eu estou aqui, estou empregada. Irmão, o VA está na conta, irmão. A compra é todo mês em casa. Glória ao nome do Senhor, obrigado ao meu Deus, ao meu Pai, porque Ele tem me sustentado. Amém? Vamos agora para a palavra.
O tema dessa campanha está relacionado a uma nova história, uma partida, um início na vida de alguns... Deus abençoe. Na vida de homens que tinham a sua profissão, homens que tinham a sua casa, homens que já trabalhavam e tinham sua vida. E Jesus, ele queria dar uma nova característica. Jesus, ele queria dar uma nova, como nós falamos hoje, cara. Ele queria usar aqueles homens que muitos olhavam e falavam, só serve para isso? Que muitos olhavam e falavam, não tem mais jeito. E são essas pessoas que o Senhor olha, escolhe, capacita, levanta e ergue e faz aquilo que Ele quer. Jesus estava, após Lucas contar do 1º até o 5º capítulo de Lucas, sobre o nascimento de Jesus, de João Batista, sua consagração, falar da cura da sogra de Pedro e etc. Começa então um Jesus que vai andando pelo mar da Galileia. Jesus anda e a Bíblia diz que ele visualiza 2 barcos. Ele visualiza homens que haviam trabalhado, mas não pecaram nada. Ele visualiza pessoas que tentaram muito, bateram na porta, mas não houve oportunidade. Não houve. O que fazer se todas as noites eu faço e trabalho na mesma coisa e sempre deu certo, seja poucos ou muitos peixes, e nessa noite não deu nada? É quando dá errado que é necessário que Jesus chegue. Porque às vezes, se desse certo, nem o barco Pedro emprestaria. Às vezes, se desse certo, não dariam atenção a Jesus. Aí Jesus chega em uma situação totalmente errônea. Não deu. O que aconteceu? Todas as vezes que nós tentamos, nós conseguimos. Dessa vez, não consegue. Haviam 2 barcos, segundo a palavra. Um deles, Pedro, e seu irmão André estavam. E a Bíblia diz que Jesus, ele se apresenta a Pedro pedindo, solicitando que entrasse em seu barco para pregar. Havia uma grande multidão seguindo, apertando, a Bíblia diz, a Jesus. Apertando porque eles queriam ouvir a palavra. Eles queriam buscar a palavra. Não era rodopio, era a palavra. Não era muito louvor, eles precisavam ser alimentados. O que alimenta é o manto? É gostoso pular. Mas não. O que alimenta são as línguas? Não. São detalhes. Sabe aquela casa bonita? Os detalhes não importam, há algo principal. Eles buscavam, eles precisavam, eles sabiam que a necessidade da alma deles era ser preenchida tão somente pela palavra. A palavra que é o nosso alimento. É a palavra que Salmo 119, 105 fala que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu esconder ela no coração, eu não irei pecar. É o mesmo Salmo 119, mas lá no versículo 11. Aquele povo vai buscar a palavra, Jesus pede emprestado o barco de Pedro e pede para que ele afaste da terra. É necessário, muitas vezes, sair do nosso lugar para vivermos e vermos o sobrenatural. É necessário tirar do estacionamento certas coisas para ver o agir de Deus acontecer. É necessário, muitas vezes, ir mais fundo para ver o milagre de Deus se concretizar em nossas vidas. Foi isso que Pedro fez. Jesus senta
prega, e aqueles dois lavando a rede. Mas não é porque eles estavam lavando a rede que eles não ouviam a palavra. Era Simão, Pedro e André lavando, mas olha que coisa gostosa. Olha, eu estou sendo alimentado. Não, eu estou fazendo outra coisa aqui, mas olha, é a palavra, é a palavra, é a palavra. Eu estou sendo cheio. Eu fiquei triste porque não deu certo, mas olha, algo está me alegrando, algo está me levantando. É a palavra de Deus. A palavra é o alimento ainda nos dias de hoje. Jesus termina a pregação, olha e fala: você não ficou a noite inteira fazendo? Agora vai, pega a rede, lança de novo. Pedro, lança. Pedro não atingiu as suas expectativas? Ouviu minha palavra, confortou seu coração? Lança novamente. Não pare, não desista. Não é porque não deu certo uma vez que não vai dar certo de novo. Você tem a palavra de Deus te conduzindo. Você não tem qualquer coisa, é a palavra. Nessa noite a palavra está falando: lance a rede no mar de novo. O que você está esperando para viver o sobrenatural? A palavra já foi lançada. O que você quer, irmãzinha, machando no teu lado? Falar isso que te digo? Não. A palavra já foi. Lança. Tente novamente. Às vezes, se fosse outra pessoa, ele nem faria. Mas ele ouvia aquela palavra gostosa que o alimentou, que o encheu, que o edificou. Aí ele falou: Senhor, nós passamos toda a noite tentando e quebrando a cara, mas porque mandas. Na versão Almeida Corrigida Fiel, fala: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu tentarei novamente. Não é porque eu pequei que não há mais chances para mim. Se você se arrepender e voltar e lançar a rede de novo, há chances e há vida para o seu ministério. Há peixes para a sua história ainda. Não acabou. Não é o ponto final. Quem decide isso é o Senhor. Ele está falando: se voltar, se arrepender e lançar a rede de novo, haverá resultado da parte do Senhor. Pedro, ele continua a ssua caminhada. Após isso, se ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, eu não sou digno, eu sou pecador, Pai. Senhor, eu não mereço, sabe, essa graça, esse amor. Deus, se não fosse o Senhor, eu não voltaria, eu não pescaria, eu não colheria, como a palavra diz, essa grande quantidade de peixes. Pai, se aparta de mim. Olha a minha vida como é. Senhor, eu não sou merecedor. Olha o que eu faço. Senhor, eu não sou merecedor. Olha as músicas no meu celular. Senhor, eu não mereço. Olha para mim. Jesus está falando: eu não estou olhando o seu hoje, eu estou olhando o seu amanhã. Para de olhar para o seu hoje. Deus tem mais para você amanhã. Amanhã é outro dia. Se houver humilhação na presença de Deus, você se tornará algo maior lá na frente. Existem pessoas que muitas vezes pecam contra Deus e acham que não há mais saída e solução. Mas o Senhor fala: se arrepender, haverá uma nova chance. Eu não concordo, o problema é seu, é Deus, meu irmão. É a palavra de Deus se cumprindo. Após isso, e Jesus falar para que eles viessem segui-lo, Pedro
começa a andar com Cristo. Pedro, ele começa a experimentar as boas novas, as promessas, as curas e os milagres da parte de Deus. Pedro, ele começa a ver que realmente neste Jesus há poder de Deus. Ele começa a perceber que este Jesus é filho de Deus. Ele é 100% homem e ele também é 100% carne, mas, ele é 100% Deus e ele é 100% carne, mas nem por isso ele deixa de comer a palavra. Nem por isso ele não ora e nem por isso ele não jejua. Ele começa a ver um Jesus que coloca a mão sobre o cego e ele volta a enxergar. Que ele fala e o coxo volta a andar. E ele começa a acompanhar o ministério de Jesus e crescendo. Houveram suas falhas? Houveram. Houveram seus erros? Houveram. Mas ele foi se adaptando à palavra. Que palavra? Aquela que andava com ele diariamente. Jesus fazia algo, ele... eu preciso fazer assim. Jesus fazia algo, ele... algo está aqui. Eu preciso seguir estes passos. Ele ora assim, deixa eu orar dessa forma. Ele impõe as mãos assim, deixa eu impor e levantar. Ele ora e fala com o Pai, deixa eu fazer assim. Então Pedro, ele vai crescendo e conhecendo a Jesus de uma forma diferente. Eles entram no barco, Jesus e seus discípulos. Jesus adormece e o barco, ele começa a balançar. A tempestade é grande, eles falam, vamos morrer. Aí ficam desesperados e Jesus, vamos morrer, nos ajude. Jesus levanta, repreende a tempestade, o mar se acalma e Pedro de olho. O destino do barco era para expulsar o demônio, a legião, aquele gadareno. Jesus chega aí, repreende Pedro de algo está aqui. Pedro, ele vai aprendendo com Jesus como orar, como se comportar, como falar com o próximo. Jesus e não a pastora, Jesus e não o evangelista, é o nosso exemplo de fé. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Quer um exemplo de como pregar? Abre a Bíblia, veja como Jesus pregava. João Batista começa falando, raça de víboras, até quando fugireis da ira futura? Aquela que está por vir. Arrependei-vos. Jesus vem e fala o quê? Arrependei-vos. Nem sempre será bênção. A pastora Iraí já falou sobre isso, então deixa eu... Então, o exemplo de fé, de coragem de Pedro é Jesus. Ele cresce e para se tornar o presbítero e depois apóstolo que se tornou, ele passou por processos. Jesus corrige Pedro e repreende aquele demônio que falou, não, o Senhor não vai morrer. A Bíblia diz que os apóstolos não gostavam quando Jesus falava que ele iria. Como assim? Eu ando com a palavra. A presença de Deus está comigo constantemente. Como o Senhor irá me deixar? É Deus falando, eu preciso te amadurecer. Não dá para ficar te dando leitinho para sempre. Não dá. Você precisa crescer na minha presença. Não dá para ficar só no hino da harpa. Precisa abrir a palavra e ler, meu filho. Não dá para ficar no louvorzinho todo domingo a mesma coisa. Ensaia e oferece algo novo ao Senhor. Então Pedro, ele vai crescendo e buscando o Senhor. Errou, mas ele vai buscando. Última ceia. Jesus fala que alguém ali iria traí-lo. João lá do lado de Jesus. Quando vão prender a Cristo,
Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Ele corta porque ele carregava dentro de si um sentimento: eu não posso deixar ele embora. A presença dele me satisfaz, é ele que eu preciso. Mas se Jesus ficasse ali, ele não iria crescer. É fácil eu tentar repreender o demônio e não conseguir. Jesus, repreende para mim. É fácil eu tentar curar e não conseguir. Jesus, cura. Nós não conseguimos, Jesus. Era necessário que houvesse um amadurecimento entre todos. Não dá para ficar cortando a orelha de soldado. Ele está cumprindo o seu serviço. Você precisa entender que o que você fazia antes não dá para fazer mais. O palavrão tem que sair. Me perdoe, mas tem que sair. Que história é essa de xalalala? Aí depois, não sei o que lá em casa. Sua casa parece o tomar lá da cá, irmão. Sai de baixo. Até quando? Vão perguntar, você é crente mesmo? Até quando você vai cortar a orelha, sendo que é necessário crescer e amadurecer? Até quando você vai tomar atitudes de discípulo, sendo que Deus quer te levar, quer que você chegue a ser um apóstolo na presença dele? É necessário amadurecer e crescer. Então Pedro vai crescendo, Jesus sobe, e Pedro ele fica como uma cabeça de um projeto muito grande, de um projeto em expansão, em crescimento, a chamada igreja primitiva, aquela que reuniria os povos a adorar somente a Deus, a adorar e a louvar e a apregoar a palavra do grande. Então começamos o livro de Atos, escrito pelo mesmo Lucas. Em alguns capítulos fala muito sobre a ascensão, o crescimento, o manifestar do Espírito Santo. E aquele Pedro que cortava, ele cortava. Se foi a orelha, agora ele é um Pedro cheio do Espírito Santo. Ele é um Pedro que tem o manifestar de Deus em sua vida, no seu dia a dia, nas suas atitudes. Se você olhasse para Pedro de Marcos, Lucas, João e Mateus e olhar para o de Atos, é totalmente diferente. É um Pedro transformado, é um Pedro tratado por Deus e pela sua palavra. É um Pedro que ele que fala, quando todos são batizados com o Espírito Santo, que ninguém ali estava bêbado, que aquilo ali não era uma loucura, era o manifestar, é a promessa do profeta Joel se cumprindo hoje. Se estamos cheios, é uma promessa lá de trás. Se estamos cheios do Espírito, é porque um profeta usado por Deus deixou que Deus usasse ele tremendamente para falar o que acontece hoje. A trajetória de Pedro, então, agora, de um homem violento, bravo, rebelde e desobediente, muda para um Pedro cheio do Espírito Santo. E não dá para cortar orelha com espada cheio do Espírito Santo. Não dá para ouvir, pastora Maria, a música do mundo cheio do Espírito Santo. Não dá para ter as mesmas atitudes cheio do Espírito Santo. É necessário uma mudança. Eu não sei se você entendeu, mas o Senhor está falando, mude. Quer ser cheio do meu Espírito? Mude. Não dá para ser cheio do Espírito com as mesmas atitudes. Como o Espírito Santo da verdade habita em nós e o palavrão não sai, e o coração de pedra durante a oração não dá lugar ao Espírito Santo. Como participamos de um culto onde o Senhor quer trabalhar e fechamos
o nosso coração. Como estamos na presença de Deus? Qual o sentido do culto? Qual o sentido? Você veio aqui para quê? Qual o sentido do microfone, da palavra? Qual o sentido? O que é adoração para você? Até quando a nossa adoração será? Pouca. Não está na hora de irmos além? De crescermos, amadurecermos na presença de Deus? Não está na hora de pararmos, como Hebreus fala, de tomar leitinho, começarmos a comer comida sólida? Não está na hora de parar de ser coitado e amadurecer? Não está na hora de ter uma nova perspectiva para a sua vida? Você sabe que só Jesus pode fazer isso? Você não entende que se você não se firmar na presença de Deus, sua vida vai continuar morta? Você não entende que só Jesus pode te dar vida eterna? Até quando você vai fugir do teu chamado, se Deus já falou que te chamou para a palavra? Até quando você vai fugir do teu chamado, se Deus já falou que quer você aqui? Pedro, se liberta da espada. Deus tem algo com você aqui. Pedro, chegou a hora de amadurecer. O que Deus tem para você não é no baile funk, não é, meu irmão, na música sertaneja. É aqui, é na presença. Fica na presença. Você sabe que o mundo não te satisfaz. Você sabe que o que te atrai, o que te dá vida é a presença. Quem sou eu e a você para vivermos longe e afastados dessa presença? Até quando vamos atrasar o nosso ministério fugindo da presença, da responsabilidade que Deus colocou em nossas vidas? Então Pedro, ele se torna um homem de oração, de jejum, de palavra. A palavra ministrada por Pedro batizava pessoas com o Espírito Santo, dava uma nova perspectiva, um novo caminho para aquelas vidas. A prova disso é Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, dava esmolas. Cornélio, então, vê um anjo que fala que ele envie um servo, um soldado e alguns servos até Simão Pedro, para que este Simão viesse até ele ministrar a palavra. Ele não era batizado ainda. Cornélio manda Simão estar na casa de outro Simão, curtidor, que trabalhava com peles, couros. Pedro, ele vai para o terraço orar, e quando ele desce para comer, ele é arrebatado por Deus. E Deus dá uma visão de um vaso, com um lençol de 4 pontas e alguns animais. Deus fala, mata e come. Ele fala, Senhor, nunca coloquei na minha boca coisa imunda. Deus fala, Pedro, não chame de imundo e comum o que eu santifiquei. Não trate como natural, que na minha presença é sobrenatural. Não ache que pular aqui na igreja é a mesma coisa da macumba. Não. Aqui é diferente. Aqui é superior. Pular lá é outra coisa. Aqui é poder de Deus. Aqui há curas da parte do Senhor. Não trate comum o que Deus santificou. O que Deus fez para o seu agrado. Deus fala, Pedro, chegarão alguns homens que te levarão a certa pessoa. Não questione, vá. Pedro termina de orar. Desce, termina a visão.
chega o soldado e os servos de Cornélio, centurião, e falam: nosso Senhor nos mandou te chamar. Ele vai com eles, leva alguns, e na pregação de Pedro, que eles precisavam disso, da palavra, temeu mesmo a palavra. Pedro começa a pregar, pastora Maria, e aquele povo vê a necessidade de Deus da palavra. O resultado daquela pregação é que o Espírito Santo toma aquela casa para si, e quando ele toma a casa para si, não há como o homem querer controlar quando Deus quer trabalhar. O Senhor toma aquela casa e batiza todos os familiares e amigos de Cornélio com o Espírito Santo. Todos eles são cheios. Todos eles são cheios do Espírito de Deus. Isso é no 10. Depois vem o 11 e chega o 12 que nós lemos. Aqui, um novo Herodes se torna rei. Houveram vários. E ele queria agradar aos judeus. Então ele mata Tiago, não o menor, o apóstolo de Jesus. Ele mata Tiago e manda prender Pedro. Quando a palavra de Deus ela é disseminada, Satanás quer parar. Quando a palavra de Deus ela se torna conhecida, e Satanás sabe, se ele entrar no ouvido e descer no coração, não tem mais jeito, é a palavra. Herodes manda prender a Pedro. Pedro deita na cela. E o Senhor queria dar um basta naquilo. Mas não há como o Senhor trabalhar sem algo chamado oração. A Bíblia diz que o povo de Deus se reuniu na casa de Maria, aquela que era mãe de João Marcos, do Evangelho. O povo se une na casa de Maria para interceder. E a Bíblia diz que era fervorosamente. Senhor, nós não aceitamos isso, liberta Pedro. Senhor, não, Pai, por favor. Senhor, Ele é o nosso líder. Solta Pedro. Enquanto houver uma igreja fervorosa na oração, haverão respostas de Deus e haverá resultado. Não há como uma igreja forte na oração viver sem respostas e resultados. Aquele povo começa a orar e um Deus queria trabalhar. Por que não? Até trabalhou mais rápido pela oração do povo. Quando aquele povo se posiciona em oração para libertar aquele homem, porque Herodes no outro dia iria apresentá-los ao povo na Páscoa, então aquele povo começa a interceder por Pedro, aquele que lançou a rede, aquele que viu os milagres de Deus. Aquele povo começa a orar. E a Bíblia diz que o Senhor manda um anjo que toca no ombro de Pedro, e aquelas correntes que prendiam caem no chão. Aquele anjo que quando toca as correntes caem no chão, porque havia um povo orando. Houve
Houve resposta porque havia um povo clamando. Houve resposta porque o povo colocou o joelho no chão. Quantos de nós não queremos resposta e não queremos orar? Quantos de nós queremos muito fogo, mas a oração não existe? E Elias só viu o fogo caindo do céu quando ele orou. Aquele povo ora, o anjo vem, as correntes caem, se quebram. Porque o propósito de Deus na vida de Pedro não havia acabado. Tiago, Deus permitiu. Pedro não. Outros podem. Pedro ainda tem plano de Deus na vida dele. Pode ser Herodes, pode ser quem for. Nossa vida está no centro da mão de Deus. Ninguém toca. Vão ficar bravos, pastora? Vão. Fala com Deus. Se querem te matar e Deus não permitiu, fazer o quê? Se Deus te escolheu, glória a Deus. Ninguém toca, ninguém mexe, ninguém faz nada. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Você vai fazer o quê se você é escolhido por Deus? Tentaram te matar, te prender, te caluniar e não conseguiram? Fazer o quê? Você é escolhido pelo Senhor. Tentaram de tudo, rodearam e não conseguiram? Glória a Deus, o Senhor te guardou. Após as correntes caírem, o anjo fala: Pedro, levanta-te. Pedro, se levanta. Pedro, Deus te libertou. Há uma igreja orando pela sua vida. Se levanta. Se você está vivo é porque você é resposta de oração. Erga-te na presença de Deus. Tudo. A bebida não te matou, a droga não te matou, o cigarro não te matou, o funk não te matou. Meu filho, você é escolhido. Levanta-te, ergue, cinge, pega a tua capa. Deus tem uma continuidade para a tua história. Não é porque Herodes te prendeu em um cárcere, em uma prisão, em uma cela, que a sua história acabou e terminou aqui. Ainda existe esperança. Não ache, não considere e não pense que Deus te desamparou. Se você está aqui, é permissão de Deus. Se você está aqui é porque o Senhor, Ele tem te sustentado. Pedro se levanta, segue o anjo. Pedro estava dormindo. Segue o anjo pensando que era uma visão. Ele segue o anjo até a casa daquele povo que estava orando. Ele bate. E a Bíblia diz que a serva de Maria, salvo engano, seu nome era Rode, reconhece a voz de Pedro. E ela não abre a porta. Ela vai lá na casa e fala: gente, Pedro está na porta. Aquele povo fala: você deve ter ouvido coisa. Gente, Pedro está na porta. Você deve ter confundido com alguém. Pedro está na porta. Existem pessoas que quando a tua bênção, o acontecimento de Deus para a tua vida chegar, vão falar: está morto, está preso. Mas hoje, o Senhor fala: abre a porta. A resposta chegou. Abre a porta. O resultado da oração, a consequência do clamor e da campanha chegou. Abre a porta. Quer viver
um sobrenatural de Deus, primeiro, faça como Pedro. Quando for liberto, levanta-te. E faça como aquele povo. Às vezes questiona. Mas quando abriu, quem estava lá? Pedro. Liberto. Ainda há uma história para Pedro. Se Herodes pensou que para agradar os judeus era necessário, Deus acabou com o plano. Se Herodes pensou que havia um ponto final naquela igreja, acabou. O Senhor solucionou o problema. A prova disso? Olha eu e você aqui. E agora? O que temos feito como uma igreja, como resultado de uma oração? O que temos feito como a igreja de Deus, sendo que esses sofreram tanto? A Bíblia diz que Herodes, ele fica irritado com aquilo. Ele fica indignado. Ele chega nos soldados e questiona como vocês deixaram ele fugir. Herodes colocou 16 soldados para cuidar de um homem. Eles dividiam um turno. E ele mesmo assim fugiu. A Bíblia diz que ele estava no meio de 2 soldados. Mas o poder da oração o libertou. Ele para e fala: calma aí. Não é uma visão, não. Existem acontecimentos em nossa vida que nós iremos parar e falar: calma, não é sonho, não. É resposta de oração. É resposta de joelho no chão. É resposta de um clamor de um povo sedento em orar. É resposta de Deus para o seu povo. A Bíblia diz que Herodes maltrata os soldados que deixaram que Pedro fugisse. E depois, por não querer glorificar a Deus, ele morre comido de vermes. A sua vida, ela irá prosseguir na presença de Deus quando você amadurecer. E quando você entender que não dá para hoje, como antes você fazia, cortar a orelha de Malco. Que não dá para mim, nos dias de hoje, como um verdadeiro cristão, falar como eu falava ontem. Deus, Ele é o Deus de renovo. Um Deus de uma nova vida, uma nova trajetória. Se não houve hoje, neste dia, resultado, calma. Jesus está chegando. E quando Ele chega, a pesca é maravilhosa. E quando Ele chega, você se encurva, se ajoelha e fala: eu sou pecador, Senhor. Você fala: não, eu não mereço. Não é para mim. Não é da minha alçada. O Senhor falou: eu te escolhi. Eu quero algo para você. Eu tenho algo para a tua história. Pedro, para de cortar a orelha de Malco. Eu quero te tornar um apóstolo na minha presença. Pedro, para de ter as mesmas atitudes. Eu quero um novo para você. Pedro, levanta-te. Pega a tua capa, amarra tuas sandálias. O Senhor está te libertando nessa noite. Pedro, há uma nova história para a sua vida. Pedro, há uma nova perspectiva para você. Chega de viver o mesmo.
O Senhor tem para você mudança de vida, mudança de caráter e mudança de atitude. A palavra de Deus, ela te transforma. E muitas vezes o seu hoje pode não estar sendo bom, mas creia que com Jesus o seu amanhã será perfeito. O que Deus tem para a sua história é algo grande, algo novo. Ele quer te transformar em um soldado dele, em alguém capacitado pelo Espírito de Deus. Ele quer te levar além. Ele quer que você prossiga. Ele quer que você saia deste comodismo. Às vezes, pescar toda noite a mesma quantidade, sem Jesus, te tornou acomodado. Mas creia que com o Senhor Jesus, a sua história vai para frente. Com Cristo, você realmente viverá o novo do Senhor. Com Jesus, a sua vida irá prosseguir. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que você entenda os propósitos de Deus para você. Que você busque crescer, como o próprio Pedro falou, na graça e no conhecimento de Jesus. E que a sua vida seja totalmente direcionada por Deus. Para que haja resultado, é necessário que hoje você obedeça. Para que haja resultado, é necessário que haja mudança. Ouça a voz de Deus. Lance a rede e veja as bênçãos e as maravilhas. Quão grande será o que Deus tem para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Entenda. Levanta-te, Pedro. As correntes que te prendiam nessa noite, o Senhor já quebrou. O que te impedia de crescer e se fortalecer na presença de Deus, acabou. Você entende que o Senhor está te dando uma nova perspectiva? Você entende que o Senhor quer mudar a tua história? Que não é da mesma forma e da mesma maneira que você irá crescer na presença de Deus? Pedro, levante-te. O Senhor tem mais para você. Amém? Eu agradeço a Deus, agradeço a todos que você possa ter entendido e compreendido esta palavra. Amém? É para edificar a sua vida. É para que você seja alimentado e saia daqui cheio da palavra. Viemos aqui para isso, sair cheios da palavra. Se o Senhor quiser fazer algo a mais, glória a Deus. Mas só de sair cheios e saciados da palavra, glória ao nome do Senhor. Amém? Louve ao Senhor com as suas palmas, pois apenas Ele é digno. Amém?